capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Nós vamos, talvez alguns textos eu já tenha lido, mas quando eu volto a ler algum texto é para reforçar o assunto e vocês vão anotando, por gentileza. O que diz aí? Romanos 12, 17. A ninguém quando diz a ninguém torneis mal por mal, né? Isso significa não responder à ofensa com ofensa. Quem diz amém? Não responder uma ofensa com outra ofensa. Não guardar rancor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Estamos citando aquilo que já está no nosso texto. E alguns desses textos já foram lidos. 19 de Levítico, lá no Pentateuco, versículo 18. Seria bom ler com todos os irmãos, porque assim todos acompanham esta leitura bíblica. O que diz aí, irmãos? Guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, por que não proceder assim? Porque o rancor amarga o coração do ser humano. E o coração do crente não pode ser rancoroso. Quem diz amém? Porque amarga. A pessoa se torna também amarga. Em vez de ser uma pessoa agradável, ela se torna amarga. Eu lembro de Noemi, quando diz, não me chame Noemi, mas me chame o quê? Amarga. É um momento, porque era tanta amargura do coração dela, que ela se sentia assim, amarga. Fazer justiça com as próprias mãos também está proibido na palavra de Deus. Quando alguém lê, exatamente estamos concluindo a lei do talião, mas a lei do talião, ela tem a parte do que alguns interpretam ou interpretam mal, ela tem exatamente o lado bondadoso, a sua bondade. E o que ela exatamente transmite é que a pessoa que recebe ou deverá receber a recompensa pelos seus atos, essa recompensa seja justa, nada mais nem menos. Por isso diz olho por olho e dente por dente. É a justa recompensa. Nós já vimos isso. Fazer justiça com as próprias mãos. E temos Romanos 12, 19, que é a continuação lá do 17. Leia o 19 de Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, esse dá lugar à ira aqui, exatamente dá lugar ao que vem de Deus, a parte divina, não a nossa ira. Amém? Dá lugar à intervenção divina, aquilo que vem de Deus. Por isso o complemento vem mais adiante. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei, diz o Senhor. E recompensa aqui nem sempre é boa, nem sempre, mas o Senhor diz recompensarei. Recompensa pelos atos
praticados. Nem sempre quando você escutar na Bíblia, não é que Deus está dizendo, eu recompensarei, nem sempre é bênção, não é? Porque os juízos de Deus também acontecem. Eles vêm. É o povo de Israel, que eu diga, através da história, quantas vezes Deus esteve chamando a atenção desse povo através de juízos aplicados a eles. E mesmo assim, muitos se desviaram de Deus, não atentaram para o chamado divino, não é? Deus estava chamando-os, não é, para que se voltassem para Deus. Mas nem sempre é assim com o ser humano, por conta da dura cerviz, não é? Por conta da obstinação do ser humano. Mas aqui está claro, Deus dizendo, minha é a vingança. E ninguém precisa pedir que Deus faça vingança, não é? Deixa na mão de Deus. Porque quando o crente está pedindo vingança, não é? O que Deus faça, seja vingativo, não, Deus na sua soberania, Ele faz o que Ele quiser. Quem diz amém? Que Ele quer, porque Ele sabe retribuir a cada um segundo os seus atos, não é? E nem sempre é como nós esperamos. Não podemos, o que não devemos fazer, é isso que estamos destacando aqui, não podemos nos colocar no mesmo nível do homem mau. Repita comigo, não podemos nos colocar no mesmo nível do homem mau. Claro, a palavra homem aqui é genérica, não é? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá para o final da Bíblia, o Novo Testamento. Quem encontrou, o que diz aí? Não tornando mal por, ou injúria por, antes, estão lendo aí? Leiam bem alto, antes o quê? Bendizendo. Se terminar aí já diz tudo, né? Então, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Quem diz amém? Então, quais os efeitos para quem insiste, não é, em vingar-se, ou tem esse sentimento de vingança? Quais os efeitos? São múltiplos os efeitos. Nós vamos tocar aqui em alguns, não é? Pode consumir as emoções de uma pessoa, não é? Esse sentimento de vingança pode consumir as emoções, causando-lhe ansiedade, depressão, insônia e até mesmo problemas físicos como hipertensão. Então, essa ânsia, esse anelo, essa busca por vingança, porque a gente não vê do outro lado, entre aspas, que a justiça ou injustiça que queremos seja feita. Na verdade, isso nos consome por dentro. Isso consome o ser humano. E imagine esse sentimento de vinganças no coração de um crente, de uma pessoa que louva a Deus, de uma pessoa que adora ao Senhor, que canta.
em um grupo na igreja que prega a palavra de Deus. Isso é tão terrível, porque eu estou tratando aqui de lhe fazer entender que quando alguém chega a este ponto, ela fica completamente dominada pelo sentimento de vingança. É um domínio, não é, sobre si, sobre a sua mente, e torna a pessoa muitas vezes centrada em si mesma. Isso é muito perigoso. Ela vai estar fixada exatamente no dano sofrido, no que padeceu, incapaz também de ir além da própria dor. Ela não vai saber trabalhar isso, não é? O controle até, indo além da própria dor, do próprio sofrimento. Quando a gente lê o Salmo 73, dê uma olhadinha lá no Salmo 73, dos versos 21 e 22. Vamos ver o que diz o salmista aí, neste salmo. Salmo 73, os versos 21 e 22. Quem encontrou? Vamos lá? Íntimo. Observe, numa outra versão, eu a coloquei aqui dizendo: quando o meu coração estava amargurado e sentia pontadas no meu íntimo, estava embrutecido e ignorante. Amém? A mente entenebrecida, não é verdade? Sem entendimento. E, portanto, centrada unicamente em si, nas suas necessidades, naquilo que a pessoa quer, almeja, não é? No seu coração. A pessoa também que é dominada pelo sentimento de vingança, ela pode ser retraída socialmente, ela vai evitar contatos com as pessoas, isolando-se no seu próprio sofrimento. Isso ocorre muito, contrariando o mandamento que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para não abandonar a sua congregação. Estar sempre em congregação, aprendendo uns com os outros, amando-nos mutuamente. Quem diz amém? Suportando-nos uns aos outros. É exatamente na comunidade, é exatamente na reunião que nós aprendemos uns com os outros a suportar, a amar, a perdoar. Quem diz amém? É aqui que a gente aprende isso. A conviver com as diferenças. Nós não somos iguais, até porque a unidade que pregamos não nos torna iguais, mas o espírito de unidade nos faz caminhar na mesma direção, no mesmo propósito, e é isso que o Espírito Santo faz na sua igreja. Quem diz amém? Mesmo sendo desiguais. Mas é importante estar em comunidade. Aprendemos a suportar, a amar, a perdoar. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: eu não gosto da cara dele, da cara dela, mas você tem que amar. Para ir para o céu, você tem que amar. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim, mas vai ter que me amar. Amém? Ou não é verdade? Uma briga. Não é? Então, a gente vai ter que amar, temos que nos amar mutuamente,
Porque se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, Aleluia. Glória a Deus. quem diz amém? Então, está longe, não é, dessa realidade, da realidade que Deus quer. A pessoa que desenvolve esse sentimento de vingança, ela também se torna egoísta, incapaz de demonstrar empatia pelos outros, concentrando todas as energias na busca por retaliação. Ele quer retaliar, em vez de amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:39, quando diz: e o segundo, falando de mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tanto que quando Jesus observa esta impossibilidade por parte dos seres humanos, ele reformula o mandamento ou traz o verdadeiro espírito desse mandamento. Ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem dá glória ao Senhor. Então, o amor entre nós, o padrão não é o amor a si mesmo. Porque quem não se ama é incapaz de amar aos outros. Como eu posso amar aos outros se não amo a mim mesmo? Claro que eu não estou aqui alimentando nem trazendo, não é, um ensinamento ao amor próprio. Não estou falando do amor próprio, mas de alguém que se ama. Quem diz amém? E se mantém, não é, amando aos outros, aos demais. E o padrão do amor é o amor de Cristo. E por que é importante falar nisso? Porque o padrão do amor de Cristo parece inalcançável para o ser humano aqui. Se você me perguntar: pastor, quem vai amar igual a Cristo? Mas pelo menos ele é o padrão, ele é o padrão, e nós estamos nesse caminho de aperfeiçoamento. Quem diz amém? Porque quando eu quero amar o meu irmão, o padrão é Cristo. Se eu quero aborrecer alguém, eu olho para Jesus. Quem diz amém? É só olhar para Ele, Ele é o padrão. Então, é importante que você ame, que eu ame, nos amemos mutuamente com esse padrão. Jesus disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse padrão de amor é aplicado até entre marido e mulher. E ao marido ensina Paulo: maridos, aos maridos, amai vossas mulheres. E o padrão é Cristo. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aleluia, glória a Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Glória a Jesus. Então, ter esse cuidado. Uma pessoa que chega a estar como paranoide, suspeitando constantemente das intenções alheias, sempre com suspeitas, não é, das intenções isso é uma paranoia, não é? Quem diz amém, não é? Como vamos viver em sociedade? Como vamos viver como pessoa humana? Por isso, o nosso tema é sobre os direitos humanos. Como vamos viver como pessoa humana? Se a gente está sempre e constantemente suspeitando mal até das intenções, e muitas vezes são neutras, são coisas até neutras, não é?
não tem nenhuma ameaça, mas muitas vezes o outro lado que suspeita já está ameaçando. Não é verdade? Por outro lado, já está com ameaça. E isso é muito perigoso. Quando é primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 18, versículos 8 e 9. Então Saul, é isso mesmo, né? Se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não assumir o rei? Aleluia. Não é verdade? Não, há pessoas assim, não é que ele já estava suspeitando, porque as mulheres saíram cantando, dançando e dizendo: Davi matou 10 mil e Saul só 1.000. Por que deram 10 mil a ele e a mim somente 1.000? Só falta ele assumir o reino agora. Então, a gente precisa guardar o nosso coração. Quem diz amém, não é? Os nossos pensamentos. E tratarmos o nosso semelhante de forma correta, não é? Isso é a vontade de Deus. E não podemos andar suspeitando dos outros, não é? E tratando exatamente que todo mundo é mau ou tem lá alguma coisa que vá nos prejudicar. Também, uma pessoa com sentimento de vingança se torna destrutiva. Diga comigo, destrutiva. Não apenas para com os outros, mas também para consigo mesma. Uma pessoa que tem sentimento de vingança, ela é uma pessoa destrutiva, porque enquanto pensa destruir os outros, se autodestrói. Pois, como disse Jesus mesmo disse em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. Não é verdade? Todo reino, toda luta contra si mesmo também, né? Contra o próprio coração. Então, é preciso ter cuidado para que tamanho mal, que é o sentimento de vingança, não venha ocupar o nosso coração. Amém? Estejamos firmes, coração aberto, perdoador, não é? Para que o maligno, nada que é maligno, e nem o próprio diabo, encontre lugar para trabalhar na nossa mente, aonde não está agindo a palavra de Deus. Mas enquanto a palavra de Deus está agindo em nosso coração, o diabo não terá guarida, não é? Nenhuma motivação equivocada terá guarida. Nós temos alguns textos bíblicos ainda sobre o não vingar-se. Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Abra a Bíblia. É muito bom acompanhar com vocês, para que a gente ande rápido. Já são outros textos bíblicos que nos ajudam a entender esse ensinamento. 5,15, 1 Tessalonicenses, já? Vede, dê a outrem mal por mal.
mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Quem entendeu, diga amém. 1 de Pedro 3, 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, lemos um pouco isso, né? Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Glória ao nome do Senhor. Vamos ainda, abra lá no livro dos Provérbios, capítulo 20. Outro já abre aí em Provérbios 24. No capítulo 20 é o versículo 22. Que diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Glória a Deus. Irmãos, isso não é fantasia, não, isso é realidade. Quantos livramentos Deus nos tem dado por estarmos calados. Amém? Por não revidar. Quantos livramentos Deus tem dado? Não sabemos, não é? Nesse mundo em que vivemos, como diziam os nossos avós, nesse mundo do meu Deus. Eles, não é, os antigos tinham o costume, esse mundo do meu Deus, que vivemos, quantas vezes Deus nos tem livrado. Temos sentido a mão de Deus estendida. Aleluia, glória a Deus. Agindo na sua soberania. Porque nem sempre Ele faz o que eu quero, o que eu peço, o que eu penso, o que eu anelo. Mas o que eu gosto de Deus é exatamente por isso. Na sua soberania, Ele faz o que Ele quer, o que eu preciso. Aleluia. Aquilo que nós precisamos realmente. Provérbios 24, 29. Diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um a sua obra. Então, não diga isso. Deixe com Deus. Não é? Deus trata melhor as pessoas. Às vezes aquele que a gente gostaria que morresse fica vivo. Jesus salva ele, bota na igreja, faz dele um pregador, faz dela uma dirigente de círculo de oração. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele vem para a igreja e Deus ainda diz a ele: eu te farei sentar em meio dos meus príncipes. Aleluia. Quem diz amém, não é? Então, quantas vezes é assim? Então, é preciso, irmãos, absorver, abraçar a conduta ideal apresentada por Jesus. Jesus apresenta uma conduta ideal. Jesus compartilhou 3 ilustrações muito práticas, ensinando aos cristãos como tratar a quem lhes fazem mal. Dura coisa, não é? Não é fácil. Mas os irmãos estão aí, não é? O olho atento, ouvido bem aguçado, ouvindo esta palavra que não é minha, é de Deus. Glória a Deus. É bíblica. Amém? No nosso texto, onde estamos lendo 5, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também o quê? A capa. Nós vamos observar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus fala de ataque físico. Nós temos esse detalhe aqui no texto de ataque físico, seria a face direita, aqui representada por essa expressão, a face direita. Para que isso aconteça, alguém bata na face direita de alguém, geralmente, não é, se usa, a não ser que seja uma pessoa que já queira mesmo, mas às vezes se usa até as costas da mão, não é? As costas da mão, para assim fazer. Bater em alguém com as costas da mão sempre foi considerado um grande insulto para aquela época. Alguém pegar a mão direita e a minha mão direita aqui vai bater na face direita do outro, né? Frente a frente, sim ou não? Não é verdade? Seria um grande insulto. Jesus não está falando de coisas simples, não. Isso aqui é muito forte para os ouvintes de Jesus daquela época. Ele está falando de um grande insulto, bater em alguém na face direita, com a mão direita, as costas das mãos. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Nós vamos ler para ajudar aqui também na compreensão. Diz o apóstolo: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Quem diz amém? Tolerais. Às vezes são coisas, esse esbofetear a face direita, aqui é uma palavra que significa muitas outras ações que pode ocorrer, não é como aqui está: quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Quem diz amém? Então, são situações. E aqui se trata muitas vezes de ataque físico. Durante toda a história, tem sido usada esta forma para simbolizar um desafio, para uma briga. Primeiramente a pessoa vai dá uma tapa lá no rosto, né? Chamando o outro para a briga, né? Tem sido usado assim. E ainda uma maneira de mostrar desprezo a quem foi ofendido. É um desprezo. Qual deve ser a atitude do crente? Em Mateus 5, nós já lemos e já estudamos esses dois versículos, mas abra a sua Bíblia aí, no texto que estamos estudando, e vamos ler 10, 11 e 12. Esses três versículos. Vamos lá? Bem-aventurados. Está tão fraco, abriram a Bíblia aí? Vamos lá? Já? Bem-aventurados por causa da justiça, porque deles é o 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa.
não vá resmungar, não vá revidar. Versículo 12, o que é que Jesus manda fazer? Leiam aí bem alto. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Glória a Jesus. E eles aparecem lá na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Está lá. Muitos deles aparecem na galeria dos vitoriosos, na fé, no caminho, na peleja da fé. Quem diz glória a Deus por isso? Amém. Também Jesus fala de ataque a algum bem material. Versículo 40 do capítulo 5 de Mateus. Leia o versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o quê? A vestimenta, aí em algumas versões aparece túnica. Dai-lhe também a capa. Jesus está falando aqui de ataque a algum bem material. A túnica, mencionada aqui por Jesus, não é? Era uma roupa interna, a túnica. Essa vestimenta era mais colada à pele. Então, era uma vestimenta interna, geralmente usada bem colada, mais próximo à pele. A capa era uma vestimenta exterior, semelhante a uma manta, uma comprida, não é? Só deu o local para o pescoço e jogava aquela manta, era uma capa. Segundo, lendo o teólogo e pastor, foi pastor na Escócia, chamado William Barclay, ele diz que a lei judaica permitia que a túnica fosse dada como penhor e nunca a capa. Aí Jesus disse, mas se querem pleitear, o costume é dar a vestimenta. Mas se querem pleitear contigo, então deixa também a capa. Aleluia. Vá mais além. Quem diz amém? Vá mais além. Então, Jesus trata aqui e é por esta razão que uma pessoa tinha várias túnicas e uma só capa. Porque ele poderia dar as túnicas, né, como penhor, não a capa. A capa ficava, mas Jesus disse, olha, se precisar, dá a capa também. Será que isso lhe ensina alguma coisa? Vá mais além, faça uma coisa a mais, vá um pouco mais além, dê um passo mais à frente. Quem dá glória ao Senhor. Demonstre que você é crente, que você é uma serva de Deus, que você é um servo de Deus. Demonstre isso. Às vezes a gente não quer perder nada. Então, às vezes é melhor perder um pouquinho mais. É isso que Jesus está dizendo, não é? Então, se estão pleiteando contigo a vestimenta, que é interior, então dá-lhe também a capa. Mas não crie confusão, não crie problema. Deus vai te abençoar, Ele vai abrir a porta. O que levaram de você materialmente, não é, em alguma ação injusta, não sei, qualquer que seja, alguma coisa, não é, algum bem, fica tranquilo. Deus sabe restituir, Ele restitui. Ele nos abençoa. Nós fomos chamados para a herança, a bênção como herança. Quem diz amém, não é? Para termos a bênção de Deus como herança. Então,
Vamos continuar. Diga comigo essa frase. Eu gostaria que vocês falassem ela comigo, repetissem. Já estamos indo para o final. Diga comigo: o justo não é caracterizado pela demanda dos seus direitos, mas pela desistência deles, com o fim de demonstrar a sua justiça em Cristo Jesus. Quem diz amém? Quantos têm perdido aqui? Quantas vezes você tem perdido alguma coisa? Ou não é verdade? A gente perde. Às vezes são direitos. E às vezes você vai encontrar a pessoa: não, é seu direito, vai lá. E hoje o que tem de pessoas pensando só na legalidade, esquecendo a palavra. O que tem de crente só pensando na legalidade. O que é que diz a lei? Não, eu não sou contrário aqui à lei. Não é isso que eu estou falando. Quem me entende, diga amém. Não estou contrário à lei. Ninguém sai, não, o pastor é contra. Não, nada disso. Tem horas que é preciso. Mas tem causas que você pode perder. Você pode deixar para lá. E com isso você ganha, e ganha muito. Às vezes ganha o irmão, ganha o vizinho. Quem diz amém? Ganha o patrão. E lá na frente você vai até ter mais do que o que você estava pleiteando. Você vai ter mais. E quantas vezes tem sido assim? Eu lembro-me que eu fui funcionário por 12 anos de uma empresa. 12 anos. E toda parada de greve, eu me encostava no portão e dizia: eu vou entrar. Não, mas não vai ninguém trabalhar hoje. Mas eu vim para trabalhar. Porque essa greve de vocês é injusta. Eu quero trabalhar. Se você não me deixar, eu vou chamar a polícia, né? Eu vou ter que chamar alguém para me colocar dentro. E eu entrava para trabalhar. Eu não agradava a alguns funcionários. Pessoas que trabalhavam comigo, eu não agradava. Mas na hora que foi para sair da empresa, eu fui chamado 1, 2, 3 vezes pelo superintendente local. E disse: como é que eu posso botar o senhor, demitir o senhor? O senhor não falta, o senhor entra em greve. O povo em greve na posse, o senhor trabalhando, ajudando a empresa. Como eu posso? Eu disse: mas agora eu preciso pedir demissão, porque eu vou fazer um outro trabalho. Eu vou trabalhar no reino de Deus. Eles: mas mesmo assim eu não posso lhe dar, o senhor tem que pedir a Brasília. Aí eu mandei pedir em Brasília, através de um político conhecido, mandei solicitar. E a minha demissão veio de Brasília. E ainda dizendo: a hora que o senhor voltar, o senhor está empregado. O senhor está entendendo, irmão? E eu não fui amaldiçoado em nada. Glória ao nome do Senhor. O Senhor só me fez prosperar na empresa, abençoar. Tem crente por qualquer coisa, está fazendo greve também, levantando bandeirinha, vai lá, aquela. Eu não estou dizendo que há lutas que são necessárias, tem coisas que é necessária. Mas essa coisa, irmão, sempre de direitos e direitos e direitos. A gente está vivendo uma época assim, que até os crentes não falam mais em responsabilidades, em deveres. É tanto que quando tem pessoas que trabalham
estão na frente do trabalho, que fala dos deveres, da responsabilidade. Essas pessoas já são chatas. Se tornam chatas. Porque elas estão lembrando as responsabilidades, os deveres. Porque o povo só está falando em direito. Direito, é direito, é direito, é direito, 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 direito. E as responsabilidades? E a nossa responsabilidade diante de Deus. Quem diz amém? Então, que Deus nos ajude. Eu teria alguns textos aqui, irmãos, para ler, mas vamos caminhar mais na frente, concluindo sobre os bens materiais, a conclusão deste ensinamento de Jesus. Diga comigo, desapego dos bens materiais, ou aos bens materiais. Diga comigo, estou concluindo, o cristão não deve ser consumido pelo apego às coisas materiais e pela busca dos seus direitos. Prioridade da vida espiritual. Diga comigo, não deve revidar só pelo fato de ter razão. O crente... Vocês já ouviram isso dos pastores antigos? Aqueles pastores que não tinham curso teológico? Quem ouviu? Eu ouvia sempre. Eles diziam assim de forma mais simples: crente não tem razão. Ou não era assim que eles ensinavam? Eu ouvi muitos: crente não tem razão. Mas eu estou aqui dizendo: o crente deixa de lado o seu ego. Quem diga comigo, o seu ego, seus bens, seus direitos, e busca viver para Deus e para a salvação dos outros. Quem diz amém? Diga comigo, sabedoria prática se faz necessária na resolução de muitos conflitos. Escute o que eu vou concluir agora. Muitas vezes os prejuízos para recuperar um bem custa mais que adquirir outro. Quem diz amém? Dá para repetir comigo? Diga, muitas vezes os prejuízos para recuperar um bem custa mais que adquirir um outro. E ainda devemos considerar o sofrimento da pessoa, da família, e não esquecer a recomendação que temos em Romanos 12, 18 e Provérbios 25, 8. Não te apresses em litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Quem diz amém? Vá para casa com essa pergunta. Cuidado para não litigar, não entrar em litígios, amém? Porque o que você vai fazer quando o outro lado te colocar em apuros? Que Deus nos ajude e nos entenda, amém? Entenda o nosso pensamento, claro, mas fale conosco. Quem diga amém? Nos ajude, nos fortaleça, não é? E vamos para casa com esse ensinamento: não tomar mal por mal, não revidar,
não ter um coração vingativo. Amém? Não viver só o legalismo, aquela coisa, meus direitos. Não, às vezes perder é ganhar. Quem diz amém?